Bom dia, oitavo. Tudo bem, gente? Turminha, depois da gente ter então estudado e entendido um pouquinho sobre o funcionamento do sistema genital feminino e masculino, de ter visto os órgãos, né? Nós vamos estudar hoje o ciclo menstrual, certo? Eu gosto de explicar essa matéria porque eu acho que por ser um fenômeno exclusivo do sexo feminino, exclusivo das mulheres, né, gente? Eu acho que é muito importante, especialmente para nós mulheres. E muita menina e muita mulher acha que o ciclo menstrual só atrapalha, que o ciclo menstrual é, entre aspas, um saco, que dói muito menstruar. E de fato, às vezes dói muito menstruar. Mas por outro lado, é algo tão bonito e tão misterioso do ponto de vista evolutivo, e é uma forma que o corpo da mulher encontrou para se preparar para uma gestação, para uma gravidez. O ciclo menstrual, ele tem a função de preparar o corpo da mulher para receber o embrião. É para isso que ele serve. Não havendo fecundação, não existe embrião. Então, esse ciclo termina. E ele termina justamente com a descamação desse sangue. E, turma, não é um sangue igual ao sangue que corre nas nossas veias. O sangue do ciclo menstrual, ele é um sangue muito rico em nutrientes, é um sangue que tem um tecido associado, muitas glândulas, muitos hormônios, ok? Tá bom? Vamos falar então sobre o ciclo menstrual. Se é ciclo, gente, é algo que acaba e começa de novo, acaba e começa de novo, certo? O ciclo menstrual. Vamos ver e conhecer? Tenham muito boa vontade e aprendam, tá? E se você é menino, aprenda também, porque é importante para você entender a sua mãe, a sua irmã e mais para o futuro a sua namorada, certo? Bom, o ciclo menstrual também é chamado de ciclo endometrial. Por quê? Porque o tecido que se forma aqui, ó, em vermelho, na ponta da caneta, esse tecido que tá aqui em vermelho, ele se chama endométrio. Endo tá dentro, né, gente? Dentro aqui, ó, do útero. Então, o ciclo endometrial é o ciclo menstrual. Observe que eu tenho aqui a representação do sistema genital feminino, vagina, útero, tubas uterinas e os ovários. Tá bom? E dentro do útero eu tenho esse tecido aqui em vermelho, que é o endométrio. Esse endométrio, ele vai ser perdido e vai sair através da vagina se a mulher não engravidar. Se a mulher estiver grávida, esse endométrio fica aqui dentro do útero e ele é a caminha do embrião. Ele vai receber o embrião, ok? A menstruação, ela é a eliminação do endométrio. Então, esse tecido em vermelho, quando está saindo pela vagina, é a menstruação. A primeira menstruação, ela se chama menarca e ela acontece, em geral, por volta de 12 ou 13 anos de idade. Pode ser antes disso, pode ser depois, mas a menina tem que menstruar. Se a menina não menstrua, gente, muito provavelmente ela é uma mulher infértil, tá bom? A menarca é a primeira menstruação e a última se chama menopausa. A menopausa, ela marca o fim da ovulação, ela cessa, ela acaba com a ovulação. Se a mulher chegou na última menstruação da vida dela, que é a menopausa, ela não pode mais ter filhos. Por quê, gente? Porque ela parou de ovular e sem óvulo não tem como fazer filho. Certo? Tranquilo até aqui? Então, esse tecido
que é o endométrio, que é uma mistura de sangue com glândulas, ele vai se perder, ele vai sair pela vagina, e isso é a menstruação, tá bom? Turma, para a gente entender o ciclo menstrual, eu tenho que te falar de 4 hormônios. Então, eu vou falar rapidamente aqui, depois eu volto os slides. Nós vamos precisar relembrar do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O FSH, ele é produzido lá na hipófise e ele age nos ovários, tá? O ciclo menstrual, ele é comandado por 4 hormônios, o FSH, o LH, o estrógeno e a progesterona. Então, perceba que sistema endócrino e sistema reprodutor, eles se relacionam muito. O FSH é produzido na hipófise e ele estimula o ovário a produzir o quê? O hormônio estrógeno. Precisamos também lembrar do hormônio LH. O hormônio LH é o hormônio luteinizante. Também é produzido pela hipófise e também vai estimular os ovários, uma área específica lá no ovário, chamado corpo lúteo, tá bom? E esse corpo lúteo que está lá dentro do ovário vai estimular a produção de progesterona. Cris, é um hormônio estimulando o outro? Sim, gente, é um estimulando o outro, tá bom? Precisamos lembrar que FSH e LH são hormônios produzidos pela hipófise que agem nos ovários. O FSH estimula o ovário a produzir estrógenos e o LH estimula o ovário a produzir progesterona. Então, FSH e LH são hormônios hipofisários, produzidos na hipófise. Estrógeno e progesterona são hormônios ovarianos, produzidos nos ovários. Qual a função do estrógeno? Formar o endométrio. Qual a função do progesterona? Manter o endométrio, ok? Então, agora vamos voltar para o começo, porque eu precisava que vocês se lembrassem desses 4 hormônios e suas funções. Bom, o ciclo menstrual, gente, muita mulher pensa que o ciclo menstrual, ele é aqueles dias em que nós estamos menstruando. Não, o ciclo menstrual, ele dura em média 28 dias, é quase um mês inteiro. Obviamente, tem variações, né? Especialmente vocês que são adolescentes. As adolescentes ainda estão com os hormônios desequilibrados. Então, para as adolescentes, esse ciclo pode ser 28, mas pode ser 29, pode ser 27, pode ser 30. Mas, em geral, é 28 dias, tá bom? O meu é certinho, 28 dias. O endométrio é a parede lá dentro do útero, que vai se perder, e é a menstruação. E ele fica revestindo internamente o útero. Ele é um tecido muito vascularizado, ou seja, cheio de vasos sanguíneos, tanto que é vermelho, da cor de sangue, né? Porque tem sangue. E a função desse endométrio é apreender o embrião. O que é apreender? É segurar o embrião. O endométrio tem função de segurar o embrião, ele é a caminha do embrião em um processo de gravidez. Não havendo gravidez, o endométrio é perdido. Ele se descola da parede do útero e cai vagina abaixo. E, gente, não havendo gravidez, todo mês esse endométrio ele vai se renovar, tá? Tranquilo? Eu vou colocar para vocês um vídeo de algumas curiosidades sobre a menstruação na Idade Média. A Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, né? Lá na Idade Média, eles achavam que as mulheres impuras, ou que as mulheres menstruadas eram impuras e que elas tinham um demônio no corpo e que os filhos que nasciam ruivos era devido ao ciclo menstrual, né? Então imagine, né, gente, que universo fantasioso, mentiroso, obscuro em que esses humanos viviam no passado. A menstruação é maravilhosa, porque ela, quando não desce, é sinal de gravidez. Se ela desce, é sinal que você não está grávida, tá bom?
O que eu vou começar a falar agora é muita informação, então se você estiver cansado, você pare um pouquinho, dê pausa, tome um café, tome um ar, descanse um pouquinho, porque o ciclo menstrual é pancada. A criatura que conseguiu decifrar esse tal desse ciclo menstrual, vou te contar que teve trabalho. E pensem, gente, são 4 hormônios regulando esse ciclo. E o ciclo, ele tem picos e vales de hormônios. Não cobrem de nós mulheres que sejamos quietas, porque com o ciclo menstrual a gente fica extremamente irritada mesmo. E com razão, vocês vão ver. Adiante. Bem, eu tenho aqui embaixo, e preste muita atenção, que é um calendário, tá? É um calendário que marca 28 dias. Olha, ele começa aqui no dia 1, na ponta do meu dedo, e vai até o dia 28, tá? Turma, esse calendário, ele indica o ciclo menstrual, que dura em média 28 dias, e ele vai ser dividido em fases. Essa fase que eu destaquei aqui em rosa é a fase menstrual, ou seja, nos primeiros 5 dias do ciclo, você está menstruando, a mulher está perdendo sangue através da vagina. O endométrio descolou do útero e ele está descendo, tá? A quantidade é mais ou menos um copo americano de sangue, tá bom? Turma, eu falei que aqui do dia 1 ao dia 5 é o primeiro dia do ciclo menstrual. Não é o primeiro dia do mês, por exemplo. Se você começou a menstruar hoje é dia... Para mim não é dia 20, tá? Hoje é dia 20. Então, se eu, Cristiane, menstruei aqui, ó, dia 20, o dia 20 vai ser o primeiro dia do meu ciclo menstrual. Então, eu vou menstruar dia 20, dia 21 de outubro, dia 22 de outubro, dia 23 de outubro e dia 24 de outubro. Certo? Vocês entenderam? O primeiro dia do ciclo menstrual não é o primeiro dia do mês, é o primeiro dia que você menstrua. Então, se eu menstruei hoje, dia 20 de outubro, hoje é o meu primeiro dia. Então, do dia 20 ao dia 25 de outubro, eu vou estar menstruando. É um sinal de que eu não tô grávida, porque eu tô perdendo a caminha do embrião, que é o endométrio. Como é que eu expulso a menstruação? Lembra do hormônio ocitocina? Ele vai estimular o útero a contrair, o útero se contrai, vai se movimentando e esse sangue vai descolando e vai descendo, tá? Agora, por que esse sangue desce? Porque, gente, existe uma diminuição do hormônio progesterona. Eu falei lá atrás que o progesterona, ele mantém o endométrio no útero, ele segura o endométrio no útero. É o hormônio progesterona que faz o sangue ficar aqui dentro do útero. Se há uma queda, se há uma diminuição do progesterona, o útero vai fazer com que esse sangue descole e esse sangue vai sair dali de dentro. Tá bom? Então, tudo isso aqui é o ciclo menstrual. Lembrem-se, eu vou usar o dia 20 como o ponto de partida do nosso ciclo, dia 20 de outubro. Então, do dia 20 ao dia 25, eu fiquei menstruada. Então, aquele trabalho todo, né? Fiquei lá trocando de absorvente, com muito cuidado, tomando banho com frequência, para não assar, porque às vezes assa, né? Ficando mais quieta, enfim, tá? Acabou a fase menstrual. Vai começar a fase proliferativa. O que acontece nessa fase proliferativa? Observe aqui, tá? Então, eu agora vou partir aqui, ó, do 6º dia do ciclo menstrual ao 14º dia do ciclo menstrual. É a fase proliferativa. Então, vai ser o dia 26 de outubro, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33... Oh, 33 não, tô doida, gente. Eu aumentando o mês. Desculpa. Dia 26 de outubro. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Acabou outubro. 1 de novembro, 2 de novembro, 3 de novembro. Então, essa fase vai do dia 26 de outubro até o dia 3 de novembro. É a fase proliferativa.
O que acontece nessa fase proliferativa? Prolifera, gente, forma-se o óvulo. É a fase em que o seu corpo ele vai formar o óvulo e vai acontecer a ovulação. Então, a hipófise libera o hormônio FSH. O hormônio FSH cai no sangue e vai chegar lá no ovário. Vai chegar aqui, ó. Aqui no ovário, esse hormônio FSH, ele vai estimular o ovário a amadurecer os óvulos. Esses óvulos, eles vão crescer e, gente, o ovário, além de amadurecer o óvulo, ele vai produzir o hormônio estrógeno. E esse estrógeno, ele promove a produção do endométrio. Então, o sangue, ele volta a se acumular aqui dentro do útero. Estão vendo essa camadinha vermelha? Nessa fase proliferativa, duas coisas importantes acontecem: o amadurecimento do óvulo e a produção do endométrio. Quem é que manda amadurecer o óvulo? O FSH. Quem é que manda formar o endométrio? O estrógeno. Certo? E aí, preste muita atenção, porque a hora que eu chegar no 14º dia do ciclo menstrual, é a metade de 28, não é? Ó, se o ciclo tem 28, eu cheguei na metade. Qual foi o dia do mês que deu mesmo? 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3. No dia 3 de novembro, já que o exemplo sou eu, vou falar de mim, tá? Hipoteticamente, porque eu não estou menstruada, mas imagine que eu estou. No dia 3 de novembro do mês que vem, vai ser o 14º dia do ciclo menstrual. O que vai acontecer? Adiante. Vai acontecer, gente, a ovulação. A ovulação. Olha aqui no detalhe. Tá vendo a bolinha azul aqui? É o óvulo. Tá escuro, deixa eu ver se eu clareio aqui. Melhorou muito não. Aqui, olha. No 14º dia do ciclo menstrual, o óvulo, que na verdade é o ovócito 2, que é o nome certo, ele vai sair do ovário. Vocês se lembram que a tuba uterina tem essas franjas aqui? Então, o ovário cospe o ovócito 2 e a tuba uterina, olha minha mão, assim, ó, captura esse gameta feminino e segura ele aqui, ó, lá na voltinha da tuba uterina. Aqui, gente, tá o gameta feminino. Aqui ele fica parado, esperando a subida dos espermatozoides para encontrar com ele. Então, se a mulher nesse dia tiver uma relação sexual, o homem vai ejacular aqui no colo do útero e vai deixar aqui os espermatozoides, que vão nadar o útero acima, tuba uterina, e eles vão chegar aqui. O primeiro que chegar fecunda o óvulo. Você se lembra? E aí, fecundou, o óvulo se fecha para todos os outros espermatozoides. Esse fenômeno em que o gameta feminino, que é o ovócito 2, sai do ovário e fica aqui na tuba, é chamado de ovulação. A ovulação só acontece devido a um aumento muito grande do hormônio LH. O hormônio LH, ele é produzido pela hipófise. Então, a hipófise libera muito hormônio LH no sangue. E esse LH, ele promove a ovulação. É ele que vai estimular o ovário a cuspir o ovócito aqui para a tuba uterina. Certo? Turma, é nesse 14º dia em que o óvulo tá lá paradinho que a mulher pode engravidar. Certo? Ah, Cris, então a mulher não engravida em qualquer dia, não? Não. A mulher só engravida no dia em que tem o ovócito 2 aqui na tuba uterina. E esse dia é a metade do ciclo menstrual, que no meu caso é o dia 3 de novembro. Tá bom? Então, se essa pessoa que ovula, essa mulher que ovula no dia 3 de novembro, se ela tiver uma relação sexual sem camisinha, ela vai engravidar, tá bom? Assim aconteceu com todos nós. As nossas mães
ovularam na metade do ciclo e tiveram relação sexual. Então, nosso pai colocou aqui os espermatozoides, aí, pimba! O espermatozoide encontrou com o ovócito 2. Gente, qual é o desejo de todo espermatozoide? Encontrar o ovócito 2. Qual é o desejo de todo ovócito 2? Encontrar o espermatozoide. E assim fez-se você. Isso não é lindo? Isso não é mágico? O ciclo menstrual maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tá? Adiante, então. Bom, eu cheguei, então, na metade do ciclo menstrual, ovulei, ó, o gameta saiu do ovário e tá aqui na tuba, mas eu não tive relação sexual nesse dia. Logo, eu não vou engravidar. O que acontece, então, se a mulher não teve relação sexual? O ciclo vai continuar, tá? O ciclo vai continuar e dessa fase de ovulação nós vamos para a fase secretora. Então, ó, aqui é dia 3 de novembro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de novembro, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de novembro. Então, o ciclo menstrual, que começou no dia 20 de outubro, termina no dia 17 de novembro. É isso mesmo, 17? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso mesmo, 17 de novembro. Então, adiante. Então, ó, partimos de qual etapa? A mulher não teve relação sexual, então ela não vai engravidar. O que acontece depois? Turma, a mulher entra na última fase do ciclo menstrual, que é a fase secretora. Chama fase secretora porque tem secreção do hormônio progesterona, tem produção do hormônio progesterona. Nessa fase secretora, a hipófise produz o hormônio LH, que vai estimular o ovário, o corpo lúteo está aqui dentro do ovário, vai estimular o corpo lúteo, que está aqui dentro do ovário, a produzir o hormônio progesterona. O que o progesterona faz? Ele mantém o endométrio. Olha o que ele faz. Ele engrossa o endométrio e mantém esse endométrio, que é a parte vermelha, parado lá dentro do útero. Repetindo, progesterona, ele promove o espessamento do endométrio. Esse progesterona faz engrossar essa parte vermelha aqui no útero, que é o endométrio, e mantém ela aqui dentro do útero. Por quê, Cris? Porque o seu corpo acha que aconteceu fecundação. Então, o seu corpo ainda está enganado. Então, ele mantém esse endométrio aqui porque ele acha que vai chegar um embrião e vai se fixar aqui na caminha, que é o endométrio. Lembrem-se que a fecundação acontece na tuba uterina. E aí a tuba manda o embrião para cá e o embrião se gruda aqui no endométrio, começa a crescer e começa a virar feto. Então, o seu corpo tá pensando nesses dias aqui, ó, que vai ter gestação. Então, ele mantém esse endométrio aqui, ó, por vários dias depois da ovulação. Só que não teve fecundação, porque não teve relação sexual sem camisinha. E aí, o que acontece? O seu corpo entende que não teve gravidez. E aí, a quantidade de progesterona cai, ó. Há uma queda na quantidade do hormônio progesterona. E essa queda, ela vai fazer o endométrio começar a descolar do útero. Voltando, gente, meu cachorro latiu aqui, quase me matou do coração. Quase que saiu um palavrão aqui, Senhor segurou minha boca. Voltando. Como não houve gravidez, o nosso corpo entende. A quantidade do hormônio progesterona diminui. Então, essa queda da concentração de progesterona no sangue promove a descamação do endométrio. Então, aquele tecido vermelho que é o endométrio, ele vai ser descolado do útero e vai sair pela nossa vagina novamente. E aqui, ó, eu tenho o primeiro dia do segundo ciclo menstrual, que vai ser o dia 18 de novembro, no exemplo que eu havia dado. Então, vai começar tudo de novo, ó. Esse dia 1 aqui, ó, é esse dia 1 daqui, ó. Então, vai acontecer a fase menstrual,
a fase da produção do gameta, a ovulação, a manutenção do endométrio até que ele vai descamar, né? E quando começa a descamar, começa a menstruação. Aí é o primeiro dia de outro ciclo menstrual. Por isso que é um ciclo, gente, porque acaba um e começa outro. Certo? Tranquilo? Interessante? Eu acho muito interessante. Agora vamos observar esse ciclo sobre uma ótica gráfica, tá? Observe comigo o que eu tenho aqui. Eu tenho os 4 hormônios que participam do ciclo menstrual, tá? E eu tenho aqui, ó, o ciclo menstrual, que dura 28 dias. E tenho as fases, fase menstrual, proliferativa, o 14º dia é o dia fértil, o dia que a mulher engravida, que é o dia da ovulação, e a fase secretora. Como é que os hormônios se comportam nesse ciclo? Ele começa aqui, ó, tá vendo? Na fase menstrual, tá vendo uma linha preta aqui? A linha preta é o hormônio progesterona. Então, durante a menstruação, a quantidade do hormônio progesterona tá baixa. Por isso que a gente menstrua, porque tem uma queda na quantidade de progesterona. E o que acontece depois? Vamos ver. A progesterona está muito baixa, então por isso que durante os primeiros 5 dias do ciclo nós estamos menstruando. E aí, gente, a hipófise começa a liberar, olha aqui em azul, o hormônio FSH. Em azul é o FSH. O FSH, ele estimula o ovário a produzir o estrógeno. Então, observe que a quantidade de estrógeno, que é a linha verde aqui, ó, tá começando a aumentar. Você consegue enxergar isso no gráfico? Olha, vou repetir. A hipófise começa a liberar o hormônio FSH, que está aqui em azul, ó, no começo do ciclo menstrual. O FSH estimula o ovário a produzir o estrógeno. Então, observe que o estrógeno está começando a aumentar em quantidade. Ainda tem o queda da progesterona. Aí eu cheguei na fase proliferativa, que é aquela em que vai formar o óvulo, ou o ovócito 2. Olha o que acontece na fase proliferativa, que vai do 6º dia ao 14º dia do ciclo menstrual. Ao 13º, mais ou menos. A hipófise continua liberando o FSH, que faz com que o ovário aumente a produção de estrógeno. O que o estrógeno faz? O estrógeno, ele faz o útero produzir o endométrio, que é o sangue, tá? Também a hipófise começa a aumentar a quantidade de quê? De LH. E olhe o que acontece. Quando vai chegando perto do dia da ovulação, lembrem-se que a ovulação acontece na metade do ciclo, no 14º dia. Quando vai chegando perto da ovulação, a hipófise libera uma quantidade enorme do hormônio LH, que está aqui em vermelho, ó, LH. Por quê, gente? Porque é esse pico de LH, é esse aumento de LH que promove a ovulação. Então, olha que eu tenho aqui o gameta feminino muito pequenininho, aí ele se desenvolve. Agora, ele vai ter que sair de dentro do ovário. Observe as imagens. Olha aqui. No 14º dia, acontece a ovulação, que é a saída do gameta feminino, esse cinza pequenininho, de dentro do ovário, certo? Aí ele vai para onde mesmo? Vai lá para a tuba uterina, fazer o que lá? Esperar pelo espermatozoide e iniciar uma gravidez, tá? Agora, observe que no 14º dia já começou a aumentar um pouquinho a quantidade do progesterona. Por quê? Porque ele segura o sangue dentro do útero, ele mantém o endométrio. E no momento seguinte, olha o que acontece. A quantidade de progesterona está aumentando bastante para segurar esse sangue lá dentro do endométrio. Essa é a função do progesterona. E a quantidade de LH, ó, começa a cair. Por quê? Porque a função do LH nesse momento aqui era ajudar o ovócito 2 a sair do ovário. E onde ele estava, lá no ovário, forma-se uma cicatriz, olha, uma cicatriz amarela chamada corpo lúteo. O corpo lúteo também produz hormônios, o hormônio progesterona. E onde é que está esse corpo lúteo? Dentro do ovário. E no momento seguinte, como não houve gravidez,
as taxas de progesterona que estavam altas, ó, começam a cair. E quando chega num momento muito baixo, a falta de progesterona ou a queda do progesterona, a queda da linha preta, faz o útero descolar o endométrio, ou faz o endométrio descolar do útero e faz o sangue descer novamente pela vagina. Acabou o ciclo menstrual. Aí aqui vai começar uma nova menstruação e no primeiro dia que a mulher menstrua, começa um novo ciclo menstrual. Certo? Agora olha para esse gráfico. Olha a bagunça de hormônio que é isso. Turma, é claro que nós ficaremos irritadas, é claro que nós teremos a TPM. O que é a TPM? A tensão pré-menstrual. É um momento de nervosismo, de pânico, de choro, de mal-estar, de inchaço do corpo. Claro que eu vou ter isso tudo. Aqui é a bagunça que o mês inteiro tem no meu corpo. Isso aqui é o mês inteiro. Isso vai acontecer desde o primeiro dia que você menstruou até o último dia que você vai menstruar. Lá já com quase 50 anos de idade, que é quando acontece a menopausa, geralmente, né? Próximo dos 50 anos de idade. Tá? Então, do momento em que você menstrua pela primeira vez até o momento em que você menstruou pela última vez, você pode engravidar. Certinho? Tranquilo? É muita informação? Ufa, sim, é muita informação. Então, eu sugiro que você assista mais de uma vez essa aula, tá bom? Para tentar pegar o máximo de informação que você conseguir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. O período fértil da mulher. Gente, nós chamamos de período fértil o 14º dia do ciclo menstrual e alguns dias antes e alguns dias depois. Então, mais ou menos 5 dias, ó, em torno do ciclo menstrual. Mais ou menos 5 dias em torno da ovulação. É um período em que a mulher pode engravidar. Por que tem essa margem de erro aqui, ó, mais ou menos do 11º ao 16º dia do ciclo menstrual? Porque o ciclo menstrual não é matemático, é biológico, então pode ser que a ovulação aconteceu no 15º dia, pode ser que ela aconteceu no 13º dia, no 12º, né? Cada corpo é um corpo, cada corpo é um funcionamento. Mas então, esse período fértil da mulher são os dias do ciclo menstrual, são os dias do mês em que ela estará ovulando e somente nesses dias ela pode engravidar. Por quê? Porque somente nesses dias é que vai existir o gameta feminino, que é o ovócito 2, lá na tuba uterina, esperando pelo espermatozoide. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, agora acabou mesmo. Um abraço. Ufa, e até a próxima aula. Tchau!